Hoje, a gente vai mergulhar num dos conceitos mais complexos e talvez mais mal interpretados da psicologia, a perversão. Mas calma, não vamos tratar isso como um julgamento de valor, um carimbo moral. A ideia aqui é outra. É olhar para a perversão como uma estrutura da mente, uma forma específica de funcionar. E para isso, a gente vai partir de uma ideia genial do Freud, a de que a neurose é, na verdade, o negativo da perversão. Então, para começar, vamos jogar uma pergunta no ar que desafia o senso comum. Quando a gente fala em perversão, estamos falando de uma lista de atos, de coisas que se faz? Ou será que o segredo está no porquê se faz? Essa nossa análise vai focar totalmente na segunda pergunta. A gente vai argumentar que a diferença real não está no ato em si, mas na fantasia, na motivação que está ali por trás de tudo. E aqui está o pulo do gato. Pensa assim. Neurose e perversão são como duas faces da mesma moeda. As duas lidam com os mesmos impulsos, com os mesmos desejos proibidos. A grande, a gigantesca diferença é como a nossa mente organiza a defesa contra isso. Para o neurático, o resultado é sofrimento, é sintoma. Já para o perverso, o resultado é a encenação de uma vitória, de um triunfo. Ok, para a gente entender de verdade o que torna a perversão algo tão particular, primeiro a gente precisa dar uma olhada no seu oposto, a neurose. Vamos entender rapidinho como é que funciona esse conflito interno que define a vida do neurótico, porque é a partir dele que a gente vai entender todo o resto. A experiência neurótica, no fundo, é um grande impasse. Sabe aquele desejo ou pensamento que a gente considera inaceitável? Ele é recalcado, ou seja, a gente empurra ele lá para o fundo do inconsciente. Só que ele não some, de jeito nenhum. Ele volta, mas disfarçado, como um sintoma. Pode ser uma ansiedade, uma obsessão, até uma dor física. Esse sintoma é uma espécie de solução de meio termo que, por mais que doa, protege a pessoa de uma fratura interna ainda maior. O neurótico, então, vive nesse eterno conflito. Agora sim, vamos virar a moeda. O mundo da perversão funciona com uma lógica completamente diferente. Não é mais a lógica do conflito, da culpa, do meio termo. Aqui, a lógica é a do desafio, da dominação e, acredite, da vingança. E olha, essa citação do psicanalista Robert Stoller, para mim, resume a ópera. Ele diz que a perversão não é sobre o prazer pelo prazer, não mesmo. É um ato super ritualizado, carregado de hostilidade e que tem uma função muito clara: reescrever a história. É sobre pegar uma humilhação antiga, um trauma, e transformar numa vitória aqui e agora. E o Stoller mostra que isso não surge do nada. É um processo, quase um roteiro de teatro em 4 atos. Tudo começa com uma ferida, um trauma lá na infância que deixou a criança se sentindo impotente. Como resposta, a mente cria uma fantasia de vingança, um script detalhado de como as coisas deveriam ter acontecido. Só que essa fantasia não fica só na cabeça, ela vira um ritual erótico, uma encenação particular. E no ato final, o adulto reencena aquela história, só que dessa vez ele está no controle, ele é o vencedor. A dor do passado vira o triunfo do presente. Esse quadro aqui, olha, ele bota tudo preto no branco. Enquanto a neurose recalca o desejo e isso gera sofrimento, a perversão desmente a lei. O que é desmentir a lei? É agir como se as regras, os limites fundamentais, simplesmente não se aplicassem a você. É recusar a ideia de que a gente não pode ter tudo, o que a psicanálise chama de castração simbólica. E no lugar da culpa, a transgressão vira uma fonte de poder e de prazer. O objetivo do neurótico é um acordo, um compromisso. O do perverso é a dominação total dentro da sua fantasia. Muito bem. Vamos sair um pouco da teoria e ver como essa estrutura psicológica apareceu na prática ao longo da história. Porque a forma como a perversão é vivida e entendida, nossa, mudou radicalmente com o tempo. Essa linha do tempo nos dá uma visão panorâmica impressionante. Na Idade Média, a transgressão estava ligada ao divino, entre o êxtase dos místicos e a dor dos flagelantes. Com Marquês de Sade, a coisa vira uma questão filosófica ateísta. Já no século XIX, a ciência tenta encaixotar, classificar tudo. E no século XX, a gente vê a manifestação mais terrível disso. Um sistema inteiro onde a lógica perversa de transformar o outro em objeto foi aplicada em escala industrial, levando ao horror do genocídio. E agora a gente avança para a nossa era, a era contemporânea. E aqui acontece uma coisa muito, mas muito curiosa. A palavra perversão, com todo esse peso histórico, filosófico, psicológico, ela começa simplesmente a sumir da linguagem clínica.
A partir dos anos 70, a psiquiatria começa a abandonar o termo perversão. Isso aconteceu em grande parte num movimento super importante para tirar o estigma de patologia de certas identidades e comportamentos sexuais, o que foi fundamental, por exemplo, para a luta por direitos LGBTQ+. Foi uma mudança com consequências culturais e clínicas gigantescas. No lugar de perversão, entrou parafilia. E a diferença parece sutil, mas não é. Parafilia é um termo que descreve o que acontece, o interesse sexual intenso e atípico, mas ele deixa de lado o porquê. Aquela fantasia complexa de ódio, de trauma e de triunfo que definia o conceito psicanalítico de perversão, isso meio que se perdeu. A gente mudou de uma análise da estrutura para um catálogo de comportamentos. E é aqui que mora o grande paradoxo. Justamente quando a psiquiatria aposentou a palavra, a sociedade encontrou uma nova figura para projetar seus medos mais profundos. A figura do terrorista passou a ocupar esse lugar. Uma figura que, no nosso imaginário, parece desejar a destruição pelo puro prazer da destruição. É a lógica perversa na sua forma mais assustadora. Bom, depois dessa viagem toda pela teoria, pela história, pela cultura, a gente fica com a pergunta: e daí? Por que é importante entender essa estrutura psicológica tão sombria? Qual é a grande lição? O ponto final não é usar esse conhecimento como um rótulo para sair colando nas pessoas. Longe disso. Na verdade, isso é uma lente para a gente entender um potencial que é humano, universal. A ideia de que o desejo pode ser alimentado não só por afeto, mas também por ódio, por vingança, pela necessidade de transformar a dor em poder, essa é uma verdade bem desconfortável sobre a nossa condição. E fica a reflexão final. Se o ódio pode mesmo ser uma forma de desejo, se a hostilidade e o erotismo podem andar de mãos dadas, o que será que isso revela sobre aquelas partes mais escondidas da gente? Aquelas motivações que nem sempre a gente gosta de admitir.